Bom dia, meus queridos, graça e paz. Vamos trazer hoje uma meditação espiritual que me foi revelada a respeito do Anno Domini. Para quem não sabe, o Anno Domini é uma expressão ao primeiro ano da contagem do nosso tempo, o marco da nossa história, do nosso tempo em que vivemos, é marcado por Cristo. O primeiro dia, o primeiro ano da nossa era é a marca de Cristo. O Anno Domini, o ano do nascimento de uma nova história da humanidade. Tempo da graça revelada, o ano de ser, o ano depois de Cristo, no domínio de Cristo, o rei de toda a era do cristianismo. Ele marcou para sempre a história de toda a humanidade, e isso é um fato incontestável. AD e DC. Dois marcos. Antes de Cristo e depois de Cristo. AC e DC. É marcada por esse fato extraordinário da revelação do Filho de Deus, pondo um marco na história da humanidade, de antes dele e depois dele, Jesus Cristo. O ano que hoje se adota, que nós adotamos, a contagem que nós adotamos, surgiu em Roma, na Roma Antiga. Domini, essa palavra em latim, significa era de Cristo, era da graça, ou AD, ano do Senhor. Aleluia! E nós estamos vivendo nesta era marcada pela graça de Cristo, pela graça revelada a partir do dia do seu nascimento. Se estabeleceu um marco para a humanidade. E é tão forte este marco que divide a história da humanidade, antes dele e depois dele. E nós vivemos o momento da história mais importante, onde Cristo se revelou a nós. Nós que fazemos parte dessa nova contagem, estamos a 2025 anos depois deste marco. E ele ainda é a referência para toda a humanidade. E ele quer ser a referência da sua salvação, do marco na transformação da sua vida, da divisória entre o que você vai ser antes e depois de recebê-lo como seu Salvador. Foi para isso que o Senhor o enviou, o Senhor Deus o enviou para marcar a história, para mudar a história daqueles que receberem como seu Salvador. Será marcada a história de todo aquele que receber o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. A sua história será contada como ele era antes de Cristo e como ele passou a ser depois de Cristo. Esse marco precisa estar na sua vida. Você não pode somente ter o antes de Cristo, o AD, mas você precisa ter
o descer depois de Cristo, para contar a história da sua vida. Faça isso logo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe por esta palavra que o Espírito Santo me concedeu e que a graça do Senhor, desse Deus em que vivemos esse tempo da graça, esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém.